Hare Krishna, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Festival Food for Life BH e estamos esperando só a nossa parceira de live entrar. Para quem não sabe da iniciativa, esse é o programa Food for Life, ou Alimentos para a Vida, que faz parte das atividades sociais do movimento Hare Krishna e se configura como distribuição de alimentos lacto-vegetarianos ou veganos para pessoas em situação de vulnerabilidade material, em situação de rua ou em necessidade por causa, por exemplo, desse momento agora de pandemia. Então, tem duas formas de contribuir com Alimentos para a Vida BH, que seriam fazer doações de alimentos, máscaras de tecido ou materiais de higiene básica no templo da ISKCON, do Movimento Hare Krishna em BH, na Rua Ametista, ou ainda fazendo doações em dinheiro na conta da ISKCON BH. E aí, para ter essas informações bem detalhadas, vocês podem acessar o próprio perfil do Pena de Pavão aqui no Instagram e nas postagens do Festival Alimentos para a Vida. Aí você encontra todas as informações, o endereço do templo para doações em materiais ou em alimentos e as informações bancárias se vocês quiserem doar em dinheiro, tá bem? A nossa participação, ela vai se dar sobre um tema com o qual tanto eu como a minha parceira de live trabalhamos, que seria com a mulher e, na verdade, as mulheres em união e em proteção. Então, estou esperando aqui a minha parceira de live aparecer, senão nós começamos já a conversar. Só um minutinho, deixa eu mandar uma mensagem a ela. Enquanto ela não chega, eu vou explicar um pouquinho do nosso serviço. No movimento Hare Krishna, no Brasil, nós temos um órgão que se chama Secretaria da Mulher. E nós estamos já trabalhando há 4 anos, né? E a iniciativa surgiu por uma necessidade tanto de estudo do que seria a mulher na nossa tradição, né? De acordo com as nossas escrituras, que são os Vedas, especialmente a Bhagavad Gita e o Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, e também pensar a mulher na sociedade, não só na sociedade como instituição, no nosso caso, mas também nós como mulheres na sociedade civil, na sociedade secular, né? E aí nossa intenção desde o início foi trabalhar esse aspecto de estudo, de educação, derrubando alguns mitos, pensando a mulher como aquela que tem direitos a acesso a todos os serviços que nós chamamos de devocionais ou religiosos, e também como pessoas autônomas, livres e com todos os direitos adquiridos. E nós também temos um aspecto importante que seria de amparo, né, material, social, psicológico, emocional, às mulheres que frequentam a nossa instituição. E também... Já está chegando. E também coibir, né, tentar evitar e também reagir a situações de assédio, abuso ou violência.
Então, a Amanda Graça acabou de chegar e vou aproveitar, então, vou apresentá-la. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Guita, e você? Tudo ótimo, que bom que você chegou. Fico feliz que você. Tava com um probleminha técnico aqui, eu não tava conseguindo entrar. Liberou só Ah, agora. muito bem, chegou. A Ananda Araça, ela é uma querida, aliada e apoiadora da Secretaria da Mulher. Além disso, ela é educadora e tem um diploma na nossa instituição que é importante, que se chama Bhakti Shastri, significa que ela é versada nas nossas escrituras básicas. Ela trabalha também em outra secretaria, que é a Secretaria de Sankirtana, ou de distribuição de livros, e ela é apoiadora da Secretaria da Mulher, tendo feito o nosso treinamento e nos representando em algumas situações. Bem-vinda, Nanda. Obrigada, Guita. Eu fiquei sem graça agora. Muito obrigada pelo seu carinho, apresentação e convite. Vou apresentar a Guita. A Gita Amrita ela é uma membra muito antiga dentro da instituição Hare Krishna. É educadora também, formada em letras e sempre atuou como professora de inglês, né? E sempre está ocupada em vários projetos voltados à educação e meio acadêmico, né? Tanto fora como dentro da instituição. E dentro da instituição ela atua como uma das membros da Secretaria da Mulher, e ela vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa live. E também outra secretaria de sacerdotismo, né, chamada Secretaria de Adoração. Então, ela sempre atua com muita sororidade, inclusão, e é uma amiga muito querida e especial. Me sinto muito honrada de poder estar tentando falar um pouquinho acerca dos temas que nós vamos abordar hoje. E é isso. Sim, agradeço também. Você também é muito querida, viu? Sabe? Obrigada. Quando o nosso tema foi uma sugestão do nosso coletivo, da Secretaria da Mulher, em pensar união e proteção à mulher como um assunto amplo, né? Como um assunto não só dentro da instituição, mas fora também, como um assunto importante e relevante no momento que nós estamos vivendo socialmente. E aí, quando a gente estava pensando, eu fiz essa reflexão de que o oposto do que a gente quer falar, né, Amanda, que seria união e proteção, o oposto é muito importante, que seria a desunião e aí a desproteção, porque essas coisas são relacionadas. Na medida em que as mulheres se unem, elas se protegem mais, e na medida em que elas se desunem, elas ficam mais desprotegidas, né? E aí nós vamos começar então falando primeiro desse lado, né, negativo dos termos, como desunião e desproteção, e aí depois nós vamos falar dos benefícios e como é que funcionaria o contrário, que seria união e desproteção. Ananda, por que que você acha que na nossa sociedade as mulheres são desunidas e desprotegidas? Na sociedade como um todo. É uma ótima pergunta, né? Um questionamento que eu acho que deve ficar em aberto para todas e para todos, né? Também, inclusive, de algo que já está enraizado em nós como seres humanos, né? E isso advém de culturas e construções que elas foram adquiridas historicamente com o tempo, né? Para quem lê bastante e tem até mais compreensão literária do que eu e mais idade, essas pessoas têm oportunidade de acompanhar a mudança e evolução do tempo. No entanto, culturalmente falando, mesmo que com o passar dos anos a sociedade lá evoluiu, nós ainda trazemos muitos vícios, né? Inclusive quando nós assistimos séries ou lemos livros que tratam de outros séculos, séculos 18 e 19, nós vemos como a mulher era vista e tratada na sociedade tanto por homens como treinadas para se tratarem entre si, né, com essa mentalidade patriarcal do homem como superior e a mulher como inferior, né? Então, eu acredito que dentro
instituições religiosas, principalmente, as pessoas fazem uso de escrituras antigas, né, não só dentro da nossa instituição, como de várias outras, né, por terem se passado em outras culturas, para se apropriar disso e tratar a mulher com inferioridade, de forma pejorativa. Porque isso é Uhum. benéfico para a sociedade, né? A mulher ser tratada e ser vista como um produto que favorece, né, a sociedade capitalista, patriarcal e a posição do homem como superior. Então, se você quiser continuar complementando, inclusive queria Isso. pedir para quem quiser fazer comentários e inclusive dar um feedback do nosso áudio, né? Fica à vontade. Sim, obrigado por lembrar isso. Que o público pode participar, gente, fazer um comentário e perguntas. Isso. Então, o que nós temos na sociedade em geral é essa estrutura que a Nanda comentou, patriarcal e machista. E aí o que a gente vê na história das religiões é que as religiões, as instituições religiosas, geralmente, elas têm a mesma sociedade que nós temos na vida, né, secular, na vida laica, a mesma estrutura dentro da instituição, porque a única coisa que difere é que nós tentamos colocar Deus, né, na sociedade. Então, todos os males, todas as dificuldades, todas as problematizações que existem na sociedade, elas vão existir também nas instituições religiosas, porque você não é que você entra numa instituição religiosa e aí você se transmuta em outra pessoa, né, assim, instantaneamente, Uhum. uma pessoa pura que passou em zero a sua vida e aí entrou sem preconceitos, sem paradigmas enraizados e tudo mais. Não, você traz toda a sua bagagem e no decorrer do tempo você vai trabalhando, né, as dificuldades. Então, o que a gente tem é essa perpetuação de uma estrutura que é social dentro das instituições religiosas, que se dá aqui como patriarcado e machismo. Tem uma autora mexicana que eu gosto muito, que ela escreveu um livro chamado O Machismo Invisível. Ela chama Castanheda, se não me engano. Depois eu pego o livro ali. E aí ela diz assim que nós não devemos culpar as pessoas pelo machismo, mas sim que a sociedade é machista e ela cria pessoas machistas e ela cria famílias machistas e ela cria mães machistas, esposas machistas que vão educar crianças machistas. Então, o machismo ele é perpetuado pela sociedade como um todo. E muitas vezes o indivíduo, quando ele está na sociedade, ele não tem muito domínio sobre isso. Se ele vai ser machista ou não. Porque ele é educado dentro do sistema machista. Certo? E aí, como a Ananda falou, há muitos mecanismos de manutenção dessa estrutura. Ela citou, né, os livros, como os romances, a gente tem essa mídia de massa, né, que seriam as novelas. Sim, a Marina Castanheda, obrigada, Carla Tchan. Uhum. E aí você tem a mídia de entretenimento como aquela que mantém né, essa grande estrutura machista. Então você tem novela, romance, séries que perpetuam isso, que entram no nosso imaginário, vão, né, imbuindo a gente desses paradigmas. E a gente tem também as, as propagandas que fazem um grande serviço nesse aspecto, perpetuando uma estética feminina, né, o mito da beleza, que faz com que, se a gente for pensar em desunião, como que esse mito estético da beleza desune as mulheres, Ananda? Como você acha que ela nos afasta? Principalmente pela questão da aparência física, né? Eu E, acredito que todas nós sempre, mesmo que nós estejamos em processo de desconstrução e amadurecimento, é muito difícil para a gente essa questão do comparativo, né? Se uma mulher ela intelectualmente também, né? Existe essa induzão à competitividade, mas a cultura patriarcal faz uso do capitalismo para vender produtos, né?
E eles fazem uso dessa competição, induzindo essa competição do corpo perfeito, do corpo padrão, da aparência, né, do cabelo da mulher, da cor da pele. E nós nos deixamos afetar por isso, né? Porque em outros séculos era tido também que a mulher boa para se casar, a mulher era vendida como um produto para o casamento, né? Mas além de uma família rica, ela tinha que ter uma aparência física, que ela era julgada se ela não tivesse, né? Então imagina você ser julgado pela forma física como você nasceu, né? E era muito comum, as pessoas não faziam nada, aceitavam e não se aceitavam daquela forma como realmente sendo culpada por uma aparência física, né? Isso. Mas em termos de, assim, como isso atrapalha as relações entre as mulheres, além da competição, que eu acho que foi ótimo você ter mencionado isso, porque a competição, ela desagrega, né? Ela afasta as mulheres, porque se eu tenho uma competição com você, se eu sou sua concorrente, eu vou fazer de tudo para você ser diminuída e para eu ser exaltada. Além desse aspecto que é super importante, a gente vê que essa mídia de massa, ela propaga uma ideia de que nós temos que nos associar, nos relacionar por classe, do tipo, mulheres só se associam, só fazem vínculos de convivência com mulheres da mesma idade. Já reparou isso? Quando você vê Sim. uma propaganda da TV, ou é tudo adolescente, ou é tudo meia-idade, ou é tudo melhor-idade, você não vê mulheres de diferentes faixas etárias convivendo. Por quê? Porque quando você une mulheres de diferentes gerações, você tem a transmissão de conhecimento. E a sociedade não quer que isso aconteça, que a mulher mais experiente nos ensine a, por exemplo, não aceitar certos dogmas, não aceitar certas imposições sociais e lutar pelos nossos direitos. Então, é providencial que as mulheres não convivam entre diferentes faixas etárias. Além disso, você tem essa ideia de que esse mito da beleza faz com que mulheres feias, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres que não sigam esse padrão magro, bonito e tudo mais, elas sejam ostracizadas. Elas não convivem com outras mulheres. Então, o que nós vemos, geralmente, é esse isolamento das mulheres em pequenos mundos e faz com que nós não nos unamos e fiquemos cada uma na sua ilha, né? Inclusive ricas, né, Guita? A Pois questão sim, financeira também. isso, porque se eu consumo, se eu tenho poder de consumo aquisitivo e você não tem, por que que eu vou criar um vínculo de amizade com você? Então, há várias categorias que fazem com que nós nos afastemos, com que nós classifiquemos as outras mulheres e escolhamos, assim, ao dedo com quem nós vamos conviver. E isso é horrível, porque delegamos muitas mulheres a um isolamento, né? E ao ficar isolada, que é o nosso tema, a desunião entre as mulheres, nós deixamos essas mulheres desprotegidas. Como é que você vê essa relação entre desunião e desproteção? Você pode dar algum exemplo? A questão da faixa etária que você mencionou, eu pensei em algo interessante também, porque a tendência da faixa etária é que nós tenhamos aquela submissão e respeito que é digno, sim, pelas pessoas mais velhas, né? Nós devemos respeitar e aprender com as pessoas mais velhas, mas às vezes isso é usado, é manipulado para que costumes antigos se mantenham e se perpetuem através desse ensinamento submisso, que só existe a fala, mas não existe a escuta, que nos é embutido, né? E na prática, assim, eu tenho muitas realizações de mulheres mais velhas em que eu pude me associar, que tinham abertura, inclusive, para aprender com meninas mais novas, né? Era uma troca, não existe só você ensinar, por mais conhecimento e vivência que você tenha. E, inclusive, a questão de meninas mais novas também nos ensinarem, né? Então, é E, interessante você se associar com meninas mais novas também, porque você não só ensina como você aprende, né? A gente vive sim, num meio de mudança, né? De transmutação secular. Então, as pessoas mais novas,
além de nós ensinarmos e protegermos, nós também estamos protegendo, trabalhando a escuta, né? A escuta Isso, empática. isso. Isso. E quando nós conseguimos nos unir, passando por esses estigmas, né, de que mulheres de diferentes idades não convivam, mulheres de diferente classe econômica não convivam, ou mulheres de diferente estética não convivam, quando a gente consegue superar isso, nós temos vários benefícios, porque eu vejo assim que a mulher fica desprotegida quando ela é isolada por várias razões. Por exemplo, muitas vezes é outra mulher que vai apontar para a gente que estamos numa relação abusiva, por exemplo. Então, nós precisamos desse olhar feminino, desse olhar da igual, para nos mostrar que nós, às vezes, estamos numa relação abusiva. Outro exemplo é que quando nós temos tantos problemas, às vezes, sociais, né, a maternidade solitária, a maternidade só da mãe, né, sem a participação do pai, a dupla jornada de trabalho, são vários problemas que nós enfrentamos e geralmente nós precisamos de uma mulher para discutir esses assuntos com liberdade, né, com cumplicidade, para nos organizar as ideias e conseguirmos modificar, às vezes, a nossa rotina, o nosso dia a dia, com essa visão de outra igual. E quando nos isolamos, nós não temos essa perspectiva. Nós achamos que essa vida de dupla jornada, maternidade solitária, acúmulo de tarefas ou qualquer coisa assim, isso é normal, que é assim para todo mundo. E aí, quando a gente tem outra mulher que vai falar, não, isso não é normal, você precisa modificar a sua vida, repensar valores, e aí nós conseguimos nos acordar. Por isso que eu acho que tem essa relação da desunião com a desproteção, né? Você concorda? Concordo. E isso é muito abrangente, né? Não vai dar tempo de listarmos todas as classes de exemplos, né? Mas acredito que quem esteja assistindo esteja visualizando isso, né, no seu dia a dia. Mas, assim, eu acredito que existem dois pontos chaves que nós devemos trabalhar, né? A autorreflexão e também a reflexão do próximo, né? Que aí entra a sororidade, a escuta empática e, inclusive, essa questão, Guita, que você mencionou da faixa etária, inclusive da classe social, ela engloba outros pontos importantes, que seria que esse isolamento, né, é causado, que seria a mulher que é mãe se isola da mulher que é solteira, a mulher Sim. casada se isola da mulher que nunca se casou. E aí entra os pré-julgamentos, né? E às vezes pelo fato de você ser mãe e outra mulher não querer ser mãe, aí já entra aquele julgamento de por que você não quer ser mãe, ou por que você não se casou, sendo que todo mundo da sua idade que estudou com você já é casada. Então, são muitos pontos assim a se observar, não só do que fazem conosco, mas às vezes das nossas visões com outras, né? Isso. Porque, na verdade, como a gente falou lá no começo, são estigmas, são rótulos, estereótipos que são passados de geração em geração. Então, por exemplo, nós enfrentamos várias questões. Por exemplo, o síndrome de Eva. Nós somos sempre as responsáveis pelos problemas, em oposição ao homem, Adão, que é vítima das nossas circunstâncias, né? Ou síndrome de Pandora, que nós que colocamos o mal no mundo, o mal na relação, até cobramos os nossos direitos. Nossa, você está causando problemas. Ainda tem o estereótipo da bruxa, né? Em oposição ao inquisidor, que é o homem santo, que tem autoridade, que castiga, que corrige. Ou o estereótipo da mãe abnegada, que abre mão da sua vida, abre mão dos seus sonhos para se dedicar à família, e isso é aceito como natural, e a gente sabe que não é. Ou a esposa fiel, a esposa casta, que fica, assim, limitada ao ambiente doméstico, a sua vidinha, e o marido é do público, né, do espaço de evidência e tudo mais. E ainda tem essa questão
que você falou, né? A oposição entre mulher casada como mulher santa, mulher casta, que não se relaciona com a mulher solteira. E pior, se essa mulher viver uma sexualidade livre, autônoma, ela é considerada a puta. Então, a gente tem ainda essa complicação, que são várias cobranças de comportamento de uma mulher para outra, às vezes, né? Porque, eu sou casada, eu sou casta, eu tenho um patamar, você é solteira, você vive uma sexualidade livre, você é inferior, você é dejeta, você, né? E aí a gente chega nesse ponto, assim, que eu acho que a gente já foi metade do tempo, a gente pode passar agora para o lado positivo, que seria isso, né? Que a desunião das mulheres é uma imposição social, ela, ela causa uma desproteção, certo? Porque isola a mulher, deixa a mulher ilhada nos seus problemas, achando que tudo aquilo que acontece com ela é sua culpa, é sua responsabilidade e que não há saídas quando a situação é dramática ou abusiva. Então, essa desunião da mulher causa uma desproteção. Então, agora a gente pode falar do contrário, como que a união entre as mulheres, ela causa uma proteção para as mulheres. Por que você acha que isso seria verdade, assim? Qual a relação para você entre união das mulheres e proteção delas? A relação entre união e proteção, ela pode parecer clichê, né? A gente está tocando nesse paralelo, assim, né? Mas ela está muito relacionada. É só nós experienciarmos, né? Quem não experienciou, experienciar conviver com mulheres, né? Existe aquele velho mito, né, que incutido na sociedade que mulheres não convivem bem em grupo. Sempre vai ter Sim. desavença, briga, inveja. Mas, na verdade, se for parar para pensar, quando existem essas problemáticas, sempre vai ter algum homem envolvido, né? Seja por questões de cobrança, por liderança, e eles sempre saem como isentos da problemática, né? Mas é uma construção social que a gente tem que desmistificar mesmo. E a partir do momento que você se une, né, temos um exemplo institucional aqui, que é a própria Secretaria da Mulher, nós podemos ver a movimentação que é. Você não precisa ser melhor amiga de todas as mulheres que você conhecer e confidenciar sua vida íntima para todas as mulheres que você conhece. Mas você também não precisa ser inimiga e maltratar ou desprezar. Então, essa questão da união, né? Nós vemos num grupo que nós temos no WhatsApp, que é um grupo de apoio entre vários participantes. E quando uma mulher precisa de ajuda, rapidamente nós fazemos correntes e manifestamos pedidos de ajuda financeira, psicológica, mulheres que atuam na área do direito, da psicologia, nessa questão financeira. Então, tem tudo para ser favorável, né? Essa união. E automaticamente essa mulher que se sentia sozinha no mundo devido à condição que ela está passando, ela se sente protegida e inclusa. E mesmo que você esteja vivendo isso, desconstruindo, a gente sempre vai ter a insegurança, porque ela foi embutida, né, desde o nascimento. Então, ainda assim, nós vamos precisar dessa segurança, dessa proteção. Né? Não é questão de que você precisa da autoafirmação do outro para você estar bem. Mas, de certo modo, nós necessitamos, né, desse companheirismo, dessa união. Que é Então, humano, né? Nós Gita, somos seres sociais, diga. sim, acho que tem uns comentários que as meninas tinham feito. Eu posso só ler aqui rapidamente. A Carla Hanse falou que a mulher sempre é tratada como objeto inferior, quando nós falamos do primeiro tópico. E a Carla Kalachand disse que fazem uma leitura das escrituras com um olhar específico, que busca reforçar a ideia deles na sociedade. Era sobre o que nós estávamos falando, né, de escrituras antigas. E teve também um E, comentário perguntando se vai gravar a live. Parece que sim. Parece que vai isso. dar certo, sim.
Se você quiser ler mais algum outro comentário que veio depois disso, acho que tem uma pergunta também da Isabela. Gostaria de saber a visão da Secretaria da Mulher sobre a separação por gêneros nos templos, durante celebrações, sob a alegação de evitar agitar a mente de homens, né? Se você quiser responder, Gita. Na verdade, não é essa a justificativa, né? Não é essa a justificativa. Se alguém tem essa justificativa, a pessoa está equivocada. Nós fazemos a separação no espaço da sala do templo exatamente para promover a aproximação entre as mulheres e a aproximação entre os homens, como irmandades. Sem contar que, como parte da nossa ritualística envolve dança, né, é bem complicado a gente ficar próximo dos homens, por exemplo, e também às vezes das mulheres, quando a gente começa a rodopiar, por exemplo, né, que são maneiras diferentes de se expressar, né, a sua relação com o divino através da dança. Então, o homem dança de um jeito, pula, corre, né, faz algumas coisas, e nós dançamos de outro jeito. Nós preferimos dança em roda, rodopiar no eixo e tudo mais. Então, se nós deixássemos todo mundo junto, o que aconteceria seriam, né, embates, trombadas e tudo mais. Então, há essa separação para até nos proteger. Mas não tem essa separação como como se diz, como um tabu, não é essa a questão. Há alguns templos, inclusive, que não há essa separação, né? Então, com templos menores, por exemplo, sentam-se todos juntos, todas juntas, certo? E aí vamos voltar, então, à união e proteção. O que nós ganhamos quando as mulheres se unem, quando as mulheres e, consequentemente, elas se protegem? Nós temos a transmissão de conhecimento e experiências, né, como se fosse uma pedagogia protetiva, porque nós temos que entender local de fala, né, no sentido em que uma mulher que já passou por situações, às vezes, de abuso, assédio e violência, ela tem uma experiência que ela pode compartilhar. E esse compartilhamento de experiência é uma pedagogia. Além disso, quando você permite que as mulheres se unam, você tem a organização de movimentos coletivos para reivindicar direito, para reivindicar equiparações, né, de leis, de direitos e também de deveres. Então, isso é muito importante. E a outra vantagem seria que, quando você une mulheres, naturalmente você começa a ter redes, formação de redes de apoio e de amparo. Porque a mulher entende a situação da outra se ela partir de um local de irmandade, de sororidade. Ela entende que aquela sua igual passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas, né, dificuldades que você, e aí você consegue ter essas redes de amparo e de apoio. Além do acolhimento, como a Nanda bem falou, da escuta que acolhe, você tem também aquilo que eu disse do olhar da outra, que pode evidenciar situações problemáticas que você não percebe que esteja vivendo. Então, só tem vantagens quando as mulheres se unem, quando as mulheres se protegem, né? Você estava falando do grupo do WhatsApp, né? Do Somos Todas Jaya Devaki. Fale mais um pouquinho, assim, dos exemplos de apoio mútuo que a gente tem ali, para aí depois eu falo de outras iniciativas que também ajudam. Ele é um grupo bem movimentado, né? Muito interessante porque, convivendo com algumas meninas que eu mesmo não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, muitas vezes nós temos, como a Gita mencionou, a oportunidade de enxergar alguma situação que você se achava a culpada, a autora, e muitas vezes era o lado oposto que estava te afetando, né? Essas questões de abuso, de machismo, de relacionamentos abusivos, assédios sexuais, né? Dentro e fora de instituições espirituais e religiosas. E muitas vezes, por nos sentirmos culpadas, às vezes de uma ação de defesa,
eu estava conversando com uma amiga hoje, né, e ela mencionou isso, que ela se defendeu de uma situação abusiva e ela se sentiu culpada, ela se sentiu ofensiva pelo fato dela ter revidado. E aí eu falei para ela, não, mas você não tinha que ter pedido desculpas de volta, você estava defendendo um direito que é seu, que você inclusive demorou para reivindicar. Mas a sociedade, ela impõe, né, que a mulher que grita, a mulher que reivindica, a mulher que briga, ela não é feminina. Então nós temos que ser femininas, e ser feminino é você ser educada, é você falar baixo, é você não rir alto, e se você reivindicar o direito, você é mal educada. Então, quando existe um grupo de apoio, como no caso desse grupo, nós passamos a ver situações que nós já vivemos e nos achávamos culpadas. Né? Tipo, a pessoa me assediou, mas eu estava vestida daquela forma, e talvez eu tenha sido culpada porque eu seduzi aquela pessoa. Ou vários assuntos, assim, né? E existem várias movimentações que a gente acaba fazendo de apoio, de desconstrução nesse grupo, né? Uma delas também é a questão de ajudar quando alguém precisa, né? Financeiramente, tem alguém passando por uma necessidade, todo mundo vai lá e ajuda com uma quantia, ou contribuindo, comprando o trabalho que uma outra menina faça. Enfim, né? Se você quiser complementar. Porque tem aquela história, né? Nossa, eu não tô louca. Isso realmente aconteceu. Não é minha culpa, né? Porque quando você escuta a experiência de outra pessoa, isso é muito importante, né? Essas histórias compartilhadas, você percebe que realmente é um sistema de opressão, não é só com você que acontece. E não é você que é culpada, porque acontece com outras pessoas que têm outras realidades e outros comportamentos até, né? Então, foi exatamente o que eu falei, né? A gente é tratada, a Carla está falando, a gente é tratada às vezes como louca, porque a gente está reclamando de um comportamento, de um tratamento que a gente recebe. E aí, quando a gente compartilha a nossa experiência, as outras dizem, não, você não está louca. É realmente um abuso, é realmente uma ação errada. Além disso, a gente tem o que no grupo? A gente tem uma maternidade compartilhada, né? As mulheres que são mães falam das dificuldades, das dores, das alegrias e se apoiam. A gente tem questões de saúde mental, elas falam, né, de depressão, de bipolaridade, síndrome de borderline, e trocam, assim, se acolhem, né, se ajudam mutuamente. E aí nós temos também, vemos esse grupo como um espaço de cura também. Porque quando você fala, como a gente falou antes, as mulheres são geralmente ilhadas, né? Elas ficam ali no âmbito doméstico, às vezes, não se sentem à vontade para compartilhar coisas íntimas ou introspecções, né? Assim, às vezes com um parceiro que não sabe como ele vai receber ou entender. As relações das mulheres são geralmente familiares, né? Não temos incentivo para convivermos com pessoas fora. E aí, quando você tem um lugar que é como esse grupo, que é um espaço seguro, sigiloso, que a gente exige seja sigiloso e tudo mais, você vê que as mulheres se sentem mais seguras, mais livres, elas falam mais, aí elas conseguem passar por processos de cura mesmo. Então, é super importante isso. Aí eu queria falar, teve um comentário aqui da Fala Chandi, quando a gente se cala por tentar acreditar que essa ou esse não assediou, a gente é acusado de dar ousadia. Exatamente. A gente é sempre culpado. É você gostou, né? Você foi assediada e não falou nada, é porque você gostou, né? Tipo não, e a gente é responsável pelo assédio, que é síndrome de Eva. A gente focou. Aí eu queria falar, assim, um pouquinho da nossa experiência, porque aí quem está assistindo pode ter a sua perspectiva e pensar nisso como meio de fazer esse tipo de associação em todos os espaços. Não precisa ser numa instituição religiosa, mas eu posso ter um grupo de mulheres no meu trabalho, eu posso ter um grupo de mulheres onde eu estudo, eu posso ter um grupo de mulheres no meu bairro, eu posso ter um grupo de mulheres em volta de uma atividade específica, como dança,
ou algum jogo, RPG, alguma coisa assim que você consegue fazer com um grupo de mulheres. Nós, da Secretaria Mulheres, nós começamos como um coletivo. E nós colocamos o nome do coletivo em homenagem a uma devota que sofreu, que, né, veio a falecer por feminicídio. E aí nós tínhamos certeza que era importante a gente ter um mecanismo, um órgão de proteção e união às mulheres. Então nós chamamos coletivo Jaya Devaki, em homenagem a essa devota. E desde o início a nossa premissa era que nós deveríamos ter um grupo, exatamente, união, para nos protegermos. Porque se nós fôssemos uma pessoa só, uma mulher só, confrontando essa estrutura rígida da instituição e da sociedade, nós sofreríamos muito, né? Uma mulher sozinha, ela não ia conseguir. Então, nós decidimos desde o começo que só daria certo se fôssemos um coletivo. E nós somos felizes. Às vezes a gente leva algumas pancadas, mas aí uma colhe a outra e a gente consegue ir seguindo. Às vezes a gente tira férias, porque também não é fácil. A gente tira férias, sai do coletivo, aí passa um tempo, a gente fortalece e volta. Mas aí o que a gente propôs como coletivo? Primeiro, a gente problematizou os mitos institucionais e sociais. Para a gente nunca houve essa separação nítida entre instituição e sociedade. Para a gente, essas problematizações, elas circulam entre os dois, certo? Então, a gente problematizou os mitos, a gente problematizou a mulher como aquela do âmbito doméstico, a mulher como aquela única que tem que ser casta. A gente problematizou a questão de acesso livre das mulheres a posições de liderança e de pregação. E de depois certos serviços, né? Isso. Certos serviços. Tivemos essa proposta. Problematizamos a questão de que nós somos mulheres, sim, nós somos almas espirituais, porque no começo a gente ouvia isso. Mas não são todas almas espirituais? Vocês não apregou como base da sua filosofia que vocês não são corpo, vocês são almas? Por que o movimento de mulheres dentro de uma instituição que tem essa filosofia? Ora, somos almas espirituais? Sim, todos somos. Só que quando eu nasço num corpo feminino, eu sou percebida pelo coletivo como mulher. E eu sou tratada por esse filtro. Se eu fosse tratada como alma espiritual mesmo, eu não precisaria problematizar. Mas como eu falei lá no início, as sociedades espirituais, elas são a sociedade com Deus. Elas não são outra sociedade. Então, ela traz os problemas. Então, se eu sou tratada como mulher, mesmo sabendo que eu sou alma espiritual, eu preciso de mecanismos de proteção, porque a sociedade é machista e violenta contra a mulher. Então, nós tivemos que elaborar todo um processo de, assim, conhecimento sobre abuso e medidas de proteção à mulher, né? Então, nós temos um protocolo de denúncia, nós temos, né, um setor jurídico, tudo isso porque nós sabemos que os problemas não estão lá fora, os problemas estão lá fora e dentro, né? E você, sim, aí só alguns problemas que a gente continua problematizando, né? Maternidade compulsória, maternidade em isolamento, essa ideia de que a mãe, quando tem o filho, ela precisa de um tempo para a criança e ela sozinha. Gente, isso não existe. Isso é crueldade. Maternidade solitária é uma crueldade. Exige-se uma sociedade para criar uma criança. E também a ideia de que maternidade está relacionada só com o corpo, quanto, na verdade, maternidade é um princípio. É o princípio de cuidar. E todo mundo deve cuidar de todo mundo. Então, a gente continua problematizando essas coisas, né? A divisão do trabalho em casa, entre homens e mulheres. Se tudo é Krishna, na nossa filosofia, se tudo é divino, e nós todos somos servos e servas desse divino, então, numa relação matrimonial, todo mundo serve todo mundo. Se eu sou esposa, eu sirvo meu esposo? Sirvo. Sirvo meus filhos? Sirvo. Eu sirvo a divindade na minha casa? Eu sirvo. Porque eu me vejo como alma.
Só que meu marido também é alma, então ele também serve a mim, que sou alma, serve aos filhos e serve à divindade da minha casa. Então, é tudo serviço. Não há divisão de tarefas domésticas por gênero, não faz sentido na nossa filosofia. Sem contar o direito equiparado à prática espiritual, ao estudo das escrituras e ao lazer, seja ele dentro da instituição ou fora. Então, eu tenho direito a ir num festival de Kirtana ou música devocional, eu tenho direito a fazer um retiro espiritual, eu tenho direito a fazer um curso como o Bhakti Shastri, que a Ananda fez. Ou seja, os direitos ao acesso espiritual, eles são o quê? Eles são equiparados. Não é mais para uma pessoa e menos para outra, né? Gita, posso fazer um paralelo? E a Anandarasa, ela fez o treinamento da Secretaria da Mulher. E eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, né? Como é que ela se sentiu, qual foi, assim, o benefício que ela viu fazer o curso. Vou falar sobre isso, mas eu queria fazer um paralelo ao que você mencionou Claro. sobre a divisão de tarefas, né? Eu não sou casada, nunca estive casada, mas nós vemos, né, exemplos de mulheres que são casadas que não têm esse apoio, mas quando existe essa divisão justa entre tarefas como o cuidado dos filhos e da casa, o homem ele recebe assim troféus por conta disso. E são tarefas comuns que às vezes a mulher trabalha fora, estuda assim como o homem, e ela faz o serviço dentro de casa, mas quando o homem faz o que é mais que obrigação dele, as pessoas elogiam e jogam lá num pedestal. E, inclusive nós, mulheres, né, temos essa tendência. E uma vez eu fui elogiar um amigo, porque ele estava cuidando do bebê, e uma amiga minha, que ela me instruiu muito amorosamente, assim, eu desconstruí isso, né, entendi. Ela falou assim, ele não precisa de elogios, né, eu faço isso e muito mais. E eu entendi, né, então se você também quiser falar esse paralelo, para depois eu poder falar do treinamento como apoiadora. Não, tá certíssimo, eu concordo. Tem que Né? naturalizar essas atividades, né? Exatamente. Então, o que eu acho maravilhoso nessa união ela gera a proteção entre as mulheres e nesse coletivo que as meninas criaram é que elas expandem, né? A união, o feminismo, a união entre mulheres, ela não limita. Então, se ela limita, ela já não está corroborando com o verdadeiro significado. Então, as meninas viram a necessidade da expansão desse projeto e criaram um grupo, uma rede de treinamento para possíveis apoiadoras desse colegiado. Porque nós vivemos em realidades, cidades, estados diferentes, né? Então, as meninas, entre elas pensam em nomes de pessoas que têm um desejo de atuar como apoiadora, né? Uma inclinação, um perfil, e exploram isso em nós, né? Então eu me senti muito lisonjeada quando eu recebi o convite para ser apoiadora e para participar desses treinamentos, porque elas exploram o melhor. Esse treinamento ele explorou o melhor que eu tinha dentro de mim e que muitas vezes eu quis negar, né? Quantas de nós negamos, né? Ou negamos em algum momento, ainda negamos o feminismo, né? O feminismo ele vai muito além de um termo, de uma camiseta que a gente use, ou de uma manifestação que a gente escreva, né? O feminismo ele vai muito além. E em muitas situações que no treinamento eu pude observar que eu já tinha isso dentro de mim. E eu não era explorado, então era visto de forma prejudicial. Essa questão de você proteger, de você alertar uma menina de um possível relacionamento abusivo, de você cuidar, de você saber direcionar um problema sem prejudicar mais a situação. Então é muito interessante assim, né? O acolhimento, a proximidade que as meninas nos passam, né? Porque você nunca vai saber tudo, você nunca vai ler todos os livros de autoras feministas, né?
E eu me sentia um pouco intimidada quando eu conheci uma menina que é feminista e que conhece muito mais coisa do que eu. Então eu me sentia constrangida e intimidada. E nesse treinamento as meninas passam valores e essa proximidade que elas me fizeram ver o oposto, né? Você não precisa saber tudo ou se sentir inferior porque alguém sabe algo que você não sabe, né? Todas estamos em processo de aprendizagem. Então é muito interessante ver que você saber que em cada região vai ter uma pessoa que não é que ela vai ser uma fofoqueira, né, que vai ficar ali olhando para, muito pelo contrário, essa pessoa vai estar ali para dar um apoio, para observar como as mulheres estão sendo tratadas e ensinar o que ela aprendeu. Então é Isso. isso, assim. Se Obrigada. quiser E continuar. assim, um dos objetivos do treinamento é exatamente instrumentalizar as apoiadoras a fazer essas uniões de mulheres locais para que elas se encontrem, para que elas tenham vínculos de amizade, confiança e que elas se unam para se proteger. Então, assim, a ideia é essa, né? Porque se pensarmos no Brasil como um país de dimensão continental, como que algumas mulheres poderiam, assim, acessar e criar vínculos com mulheres em todos os lugares? Seria impossível. Então, essas nossas apoiadoras são extremamente importantes para criar essas, que nós chamamos de tangas, né, Vaishnavis tangas, que são grupos de encontro de mulheres localmente. E aí, para terminar, porque a gente só tem alguns minutinhos só, eu queria falar de palestra, né, da Secretaria da Mulher, que surgiu depois do isolamento e da quarentena. Nós vimos a necessidade de manter comunicação, manter um local de conversa e de discussão com as mulheres que estavam em isolamento. E, ao mesmo tempo, ocupar essas mesmas mulheres para estudarem e falarem da nossa, né, nosso livro básico, que é a Bhagavad Gita. E aí nós estamos indo para o terceiro mês, né? São mais de 30 mulheres que participam e virou um movimento mesmo, né? As mulheres diariamente palestram sobre a Bhagavad Gita às 20 horas na página da Secretaria no Facebook. E são mulheres de todos os backgrounds, assim, de todas as regiões, de diferentes faixas etárias, diferentes formações, diferentes visões de mundo. E elas vêm, elas escolhem o que elas querem falar, e aí elas vão lá e fazem sua palestra. O que nós temos percebido nesses quase 3 meses é a autoestima delas melhorou, elas estão se sentindo representadas, elas falam que estão tendo, estão sendo, recebem a voz, que elas se sentiram silenciadas. Por elas terem essa representatividade de mulheres que pregam, mulheres que palestram, muitas que nunca fizeram isso, estão se voluntariando, estão se preparando para isso, e estão vindo participar. Estão criando vínculos de amizade, então, mulheres que nem se conheciam, mas ouve a palestra da outra, e aí fala no WhatsApp e vira amigas, né? Está acontecendo esse movimento. E aí elas conseguem compartilhar realizações, reflexões, conhecimentos. Nós fizemos, a Titra Leca, que é do coletivo de aqui da Secretaria da Mulher, fez um curso de preparação de palestrantes para aquelas que querem se sentir mais seguras ou que não se achavam capazes. Então, elas têm uma preparação. E aí, o mais interessante, que eu acho que dá para a gente fechar assim, que o tempo acabou, é que nesses 3 meses foi percebido, é inédito isso, mais de 30 mulheres palestrando diariamente sobre a Bhagavad Gita, sobre filosofia livremente. E se nós contestamos, nós percebemos, né, tivemos essa conclusão de que o assunto mais preferido delas era falar da mente. E aí foi feita uma provocação no grupo delas, perguntando por que vocês acham, vamos fazer um estudo sociológico, por que vocês acham quando mulheres se reúnem pela primeira vez na história do Brasil para palestrarem sobre a Bhagavad Gita, por que vocês falam tanto da mente?
e uma querida bacharel em filosofia, mestrando em filosofia, que é a Arara Canta, pensou muito sobre isso e fez uma suposição. A suposição dela é a seguinte: somos todos e todas almas espirituais. Por isso, nós deveríamos ser tratados e tratadas igualmente. Deveríamos ter acesso aos mesmos serviços devocionais, deveríamos ter acesso às mesmas oportunidades, porque somos todas almas espirituais. Entretanto, a prática social não é essa. Nós somos identificados com o corpo e somos tratadas como mulheres em diferenciação aos corpos masculinos. E essa oposição entre eu sou alma, mas eu sou tratada pelo corpo, para nós mulheres, parece que é um problema na mente. Como se os homens, e até outras mulheres, tivessem uma confusão mental de que somos almas, mas somos tratadas pelo corpo. E por elas, inconscientemente, sutilmente, terem essa frustração mesmo. Eu sou alma, por que eu sou tratada pelo corpo? Elas inconscientemente falam da mente, porque para elas o problema está aí. Eu tenho uma filosofia que diz que eu sou alma, mas eu sou tratada socialmente pelo corpo. Que problema é esse? Por que isso acontece? E essa questão provavelmente está na mente. Então elas falam da mente para tentar resolver. E a solução disso é que, em união, nós juntas, protegendo umas às outras, nós somos tratadas e nos vivenciamos como almas. Então, a melhor saída para nós é isso, união e proteção entre mulheres. Eu vou deixar você com as últimas palavras, a gente tem que encerrar, e agradeço já a você por ter vindo falar aqui comigo e todos que assistiram, que participaram. Eu que agradeço a oportunidade, enriqueceu muito, né? Por mais que nós viemos aqui falar, a gente está constantemente refletindo nessas palavras e esses atos. Não sei quanto tempo a gente tem, Guita, mas acho que tem comentários que, se der tempo, a gente pode ler. As meninas comentaram, dá tempinho de ler? Sim, 1 minuto. Tá, pode falar. Ai, peraí, tô puxando aqui. Você consegue visualizar os comentários? Acho que tinham da Fúvia. Achei. Diga. Querem biscoito só porque lavaram a louça. Aí lava uma vez no mês, acho que já fez muito. Ajudou, né? Acredito que só essa palavra ajudar é bem machista, porque se refere que é a mulher que é responsável. Aí a Aline comentou que o homem e a mulher precisam ser parceiros, o homem não ajuda, já que a responsabilidade é de ambos, dos filhos, da casa, etc. A Carol Dourado: o trabalho feito pela Secretaria da Mulher não seria possível sem as apoiadoras. Verdade. Acho que é isso, né? União e proteção entre as mulheres. Isso. É isso, gente. Isso, muito gente. obrigada, Guita, e todas por favor, as 11 que estão aqui. Isso. E, por favor, contribuam com a campanha Alimentos para a Vida BH, em prol disso que nós estamos todos aqui fazendo essas lives para ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade material, sem alimento, sem material de higiene, sem máscaras. Então, por favor, contribuam com Alimentos para a Vida BH, e agradeço a Expo BH, a Pena de Pavão, que é essa iniciativa maravilhosa cultural, e aos Alimentos para a Vida BH e a Ananda Rata. Hare Krishna. Agradeço, faço das suas as minhas palavras. Grande beijão para todos. Ótimo fim de semana. Haribo. Beijão. Haribo. Até a próxima. Até a próxima. Que venham.